Sandro Barreto, boa tarde, Marcão. Procede a notícia do ex-Boca Sebastián Villa sendo oferecido por investidores? Se for verdade, é para ontem. Jogador novo, sem histórico de contusões. Ô, Sandro, um abraço para você, cara. É para ontem, Sebastián Villa? Cara, eu sugiro que você veja melhor a história do Sebastián Villa, né? O rumo da carreira dele. No Boca ele era um jogador problemático. Cuidado, hein, cara. Depois que traz aí, vocês vão reclamar, fala, pô, por que trouxe? Giovanni Afonso, o que tem de verdade em Sebastián Villa no Santos? Marcão, não tem nada neste momento, não tenho essa informação sobre o Sebastián Villa. Vi que ontem o Wagner Frederico trouxe essa informação, mas particularmente eu não tenho nada, nenhum interesse do Santos por parte do Sebastián Villa. A gente sabe que é um jogador que não é de hoje, que está sendo oferecido ao Santos Futebol Clube, Marcão, mas eu acho que não deve ir para frente, porque é um jogador problemático dentro e fora de campo. Ele deu muito trabalho no Boca Juniors, se envolveu em algumas questões judiciais extracampo, e na metade da temporada passada se transferiu para o Beroy da Bulgária, clube búlgaro ali, que disputou ali contra o rebaixamento, Marcão. Mas interesse nesse jogador de 28 anos, ponta esquerda, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Elias Cabrini Russo, jogador que foi bem naquela Libertadores ali, em que o Boca foi eliminado pelo Santos Futebol Clube na Vila Belmiro, Elias Russo. Colombiano, né, Giovanni Afonso? Isso, colombiano. Jogador colombiano. E aí, meu caro Elias Cabrini Russo, é uma boa para o Santos Futebol Clube, Russo? Não, Marcão, eu acho que não, justamente pelos problemas extracampo desse jogador. É um jogador que tem 25 anos ainda, mas tem muitos problemas extracampo, e tudo que o Santos menos precisa agora é disso, né, Marcão? Problemas com jogadores que podem complicar o ambiente ali, então acho desnecessário. O Santos tem a volta do Pedrinho aí, o Guilherme, eu acho que para a Série B tá bom demais, não adianta ficar arriscando com jogadores problemáticos, você sabe se não vai te dar um retorno dentro de campo, e aí você compra um problema com contrato com o jogador, fica difícil para rescindir, então é melhor não investir em jogador com esse tipo de comportamento, né? Exato, eu conheço o jogador, eu vou falar uma coisa para você, lá em 2020, quando se falou no Villa, porque o Villa é o seguinte, tá? Toda janela de transferência, o Russo sabe disso, o Giovanni sabe disso, toda novela de transferência também serve. Toda janela de transferência, o Villa surge como possibilidade. Lembra quem que é? É o Villa, é o Oscar Romero. Zelarian, né? Zelarian, né? Esse aí até pararam porque já virou meme. Então, toda janela de transferência, esse nome surge no Santos, tá? Então, se você pegar o Santos total do dia 5/6/2023, você vai perceber que provavelmente alguém falou sobre o Villa, tá? Então esse é um jogador que a gente já tá cansado de falar. O Villa é o seguinte, meu amigo Varandeiro. Em 2020, ele era um bom jogador. As informações que eu tenho, e aliás são públicas aí, né? São públicas aí. É que é um jogador super problemático. Passa por algumas questões ali de acusações graves contra ele. Eu acho muito difícil, né? Acho que o Alexandre Galo chamaria para ele uma responsabilidade muito grande. Ele já errou em Morelos, já errou em Patrick. Eu acho que o Alexandre Galo não seria inocente ao ponto de contratar um jogador com tanto risco assim. Sobre o jogador, ele é um jogador de força, joga bem ali pelo lado esquerdo. É um jogador de boa força física. Olha, eu não contrataria, tá? Eu não contrataria. Mas tem uma certa qualidade, não é bagre, né? Não acho que ele é bagre, o Villa, não. Mas acho muito difícil. A gente procurou durante a manhã algumas informações e o que eu recebi não tem absolutamente nada. Agora, é aquele velho negócio, Elias. Jogador foi oferecido. É uma informação, mas não quer dizer nada, né, Russo? É aquele velho negócio. Se eu pegar aqui um e-mail e mandar para o Santos com o meu currículo, olha, Marcão, 41 anos de idade, jogava como meia no jogava como pivô no futebol de salão e como meia no campo. Infelizmente, tive uma carreira curta, mas quero retornar à prática do futebol. Estou escolhendo o Santos. Segue o meu currículo.
eu também fui oferecido ao Santos, Elias. Ih, mamãe! Marcão, agora, né, tá próximo de abrir a janela aí do meio da temporada, então começa, né, os empresários, a gente sabe como que eles trabalham, jogam nas redes sociais dizendo que foi oferecido, que alguém teve interesse, é claro, para valorizar o produto dele, mas eu não acredito também que o Santos vai cometer um erro desse, né, já que tem jogadores de beirada hoje, tem o Patati aí também que tá vivendo uma boa fase, tem o próprio Otero, Pedrinho, Guilherme, então eu acho que é desnecessário isso. Você tem que pensar em montar um time forte para 2025, né? Porque para a Série B, eu acho que tá bom os atacantes que a gente tem de beiradas. Talvez um atacante, um centroavante pode até ser, mas eu acho que pelas beiradas o Santos tem 4 jogadores ali que eu acho que dá conta para essa Série B e não tem necessidade de investir num jogador problemático que pode mais complicar o ambiente do que ajudar, né? Giovanni Afonso, turbulência e até o departamento médico se virou, Giovanni Afonso. Parece que o barulho das redes sociais mexeu com alguma coisa no Carille e também no departamento médico do Santos. Tem jogador que estava em Santos viajando para Catanduva, Giovanni Afonso. Exatamente, Marcão. O clima tenso e de pressão dentro dos bastidores do Santos parece estar surtindo algum efeito, né? Principalmente na parte do departamento médico, que nos últimos tempos vinha sendo ali o mais criticado, né, Marcão? E a informação é a seguinte, trazida inicialmente pelo jornalista Eduardo Jardim, é que o atacante Pedrinho, fora desde a primeira rodada da Série B, pode ser relacionado para a partida contra o Novo Horizontino. O jogador de 24 anos vem tratando uma dor na região do pubis ali, vem ficando mais no departamento médico do que dentro dos gramados, mas o Santos deve acelerar o seu processo de recuperação e levá-lo junto à delegação, inicialmente para Catanduva, onde o Santos faz o seu último treino amanhã, e sim, ser relacionado para a partida contra o Novo Horizontino na sexta-feira, Marcão. Elias, começaram a dar alta no departamento médico, Elias. Mamãe! Aquela programação que só volta daqui 4 ou 5 jogos, bastou uma pancada em Ribeirão Preto e outra em Belo Horizonte, aliás, uma pancada em Londrina e outra em Belo Horizonte, começaram a melhorar, viu, Elias Russo? Pedrinho recebeu alta e vai pro jogo contra o Novo Horizontino. A gente brincava, né, Russo? Que o Pedrinho dá pirueta, que o Pedrinho nas redes sociais pula de bungee jump, salta de paraquedas, mas no Santos ele não joga. Aí sentiu aquele pubis, aquele pubis que não melhora. Agora, depois da pancada em Londrina, o Pedrinho tá correndo mais que tudo, viu, Russo? Marcão, mais preocupa essas altas antecipadas aí, né? Porque a gente tem visto alguns jogadores, como o próprio Pedrinho, o Furt, né? Que retornaram de contusão do departamento médico e voltaram novamente, né? Com essa recuperação meio que em cima da hora aí para poder fortalecer o elenco. É claro que a gente vê que o Carille teve que colocar um Harden pelo lado direito ali, que não tem essa velocidade que o Pedrinho tem. Então, até por isso, talvez tenha feito com que ele vá para lá. Acredito que não esteja 100%, mas em condições razoáveis de pelo menos ficar no banco de reserva, né? O problema é isso, levar o jogador, não ter condições e ele perder tempo deixando de fazer o tratamento no CT, né, Marcão? Como a gente viu, o próprio Schmidt, que foi para Londrina para esse jogo de segunda-feira e acabou nem sendo relacionado para o banco de reservas. Então, o problema é esse, né? Dessa recuperação meio rápida, assim, que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. É verdade. Agora, veja, o Pedrinho é um jogador importante, se bem condicionado fisicamente, se bem clinicamente, é um jogador que pode ser muito importante para o Santos. E aí vai de encontro, Giovanni, com aquela pergunta que você fez para o treinador Fábio Carille, né? Olha, Carille, você não colocou nenhum jogador ali que pudesse mudar o jogo, num drible, desequilibrar. Tá? O Pedrinho tem essa característica, né, Giovanni Afonso? Ele é um jogador ali, até, claro, mais pronto do que o Patati. O Patati é um jovem jogador, o Pedrinho já tem 24, 25 anos. É um jogador mais cascudo já do que o Patati. Mas o Carille deve ter apressado também a volta do Pedrinho, muito por conta, Giovanni, do conteúdo que você fez na pergunta. Porque, veja, quando ele precisa mudar o jogo, ele olha pro banco, ele não tem ninguém. Né? Ele tem Morelos, Morelos, ninguém acredita mais no Morelos, não é só o Carille, ninguém acredita no Morelos. Ele tem o Patrick McDonald's, que tá fora de forma, ele tem o Serginho, 2 anos maravilhosos. E aí, veja,
Quem que ele teve que colocar como ponta direita, Giovanni Afonso? O Rainer. O Rodrigo Ferreira entrou ali jogando... Parecia uma pelada, porque o Rodrigo Ferreira ora estava jogando pela esquerda, ora estava jogando pela direita. Foi um peladeiro o Rodrigo Ferreira. E o Casares, que até entrou bem. Então, muito motivado pela situação atual do Santos, ele é obrigado a pedir que o Pedrinho antecipe o seu retorno, porque tá feia a situação do Santos, principalmente no banco de reservas, Giovanni. É exatamente isso, né, Marcão? É mais uma opção para esse pobre ataque, eu diria, né? Porque até foi a pergunta que repercutiu bastante. O Santos tinha como opções ofensivas ali jogadores de baixíssima qualidade, de baixíssima forma física ali, Patrick, Morello, Serginho, Casares, o próprio Nonato. Então são opções, eu não diria nem opções do banco de reservas, são jogadores que foram ali mais para cobrir o banco, né, Marcão? Então é um retorno acelerado do Pedrinho e bota acelerado nisso, Marcão. A gente ali conversando tinha a expectativa de retorno um pouco mais tardia do Pedrinho ali, era dado como certo contra o Goiás, mas talvez contra o Operário, a 10ª rodada, ele poderia pintar entre os relacionados. Então sim, Marcão, esse retorno do Pedrinho é muito para cobrir essa falta de opções no banco de reservas. Claro que para a partida contra o Novo Horizontino, ele deve começar no banco, e se o Santos não precisar dele, ele nem a campo deve ir, Marcão. Mas agora é mais uma opção que ganha o Carille. Se não como titular, o Pedrinho, a partir das próximas rodadas, vindo do banco de reservas, que a gente sabe que é como eu falei pro próprio Carille. Se tem um jogador que entra em campo e bota fogo no jogo, esse jogador com certeza é o Pedrinho, Marcão. Perfeito, agora resta saber qual condição o Pedrinho vai estar, né? Espero que bem, espero que ele consiga... E aí o Pedrinho voltando, Elias, pode até pintar um Pedrinho como titular, né? Apesar que o Patati não vem jogando mal, né, Russo? Até a gente questionou sobre isso. Por que o Patati saiu na última partida? Claro, o Carille, se perguntar, não vai falar que o jogador estava cansado. E o Bigode não estava cansado? O Juliano não estava cansado? O Otero não estava cansado? Essa é a pergunta. Você já vê o Patati perdendo essa posição de cara para o Pedrinho, Elias Cabrini Russo? Ou o fato de o Pedrinho ter ficado muito tempo inativo pode fazer com que ele comece no banco de reservas? Só com relação a esses jogadores que você citou, também tem o JP Sherman, que com 18 anos não é possível que todo jogo ele tá cansando, né, Marcão? E é sempre ele o primeiro a sair, então realmente é complicado. Mas eu acredito que se o Pedrinho vier agora, ele já não vinha sendo titular, né? O Otero vinha jogando mais do que ele por ali. Eu acho que, principalmente por não estar 100% recuperado, eu acredito, né? Eu acho que o Carille vai continuar com o Patati por ali, com certeza, e vai utilizar ele no segundo tempo, né? Fazer uma mudança, precisando de um jogador de mais velocidade, que foi o que precisou contra o Botafogo, né? Aí você coloca o Rainer por ali, que não é um atacante, ele tem essas dificuldades, né? O Otero não estava bem também, ele acabou preferiu tirar o Patati e deixar o Otero, mas enfim, acho que o Pedrinho voltando ali, conseguindo jogar pelo menos 30 minutos, acho que vai ser muito interessante, né? Principalmente se o Santos precisar de algumas jogadas de velocidade ali para puxar um contra-ataque pelo lado direito, que ele tem essa qualidade e essa capacidade, né? Sem dúvida. Schmidt deve voltar, como já adiantou o Giovanni Afonso. Agora, JP Sherman, Elias Cabrini Russo e amigos curtindo o Varanda Futebol Debate, JP Sherman está fora. Ele que se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20, vai participar de um período de treinamentos, olha aí, hein? Período de treinamentos na Granja Comari. Ê, Santos, hein? O Santos é o bonzinho da parada. O Santos libera tudo. Sem JP Sherman, Giovanni, quem são os favoritos e quem é o nome forte para assumir a lateral direita do Santos contra o Novo Horizontino? Vamos lá, Marcão, sem JP Sherman, que agora está com a seleção sub-20 ali, participando de um período de treinos na Granja Comari. São 3 as opções para assumir a sua posição na lateral direita. Ali o primeiro é o Aderlan, jogador de 33 anos, 1,80 m, que na atual temporada tem 13 partidas, 12 como titular, nenhum gol e 2 assistências. O segundo é o Rainer, 28 anos, 1,78 m, que na atual temporada soma 17 partidas, 9 como titular, 1 gol e 1 assistência. E o terceiro postulante, Marcão, as informações que vem de dentro, é que é o favorito para assumir essa posição,
Rodrigo Ferreira, 29 anos, 1,80 m, que na atual Série B soma 6 partidas, nenhuma como titular e nenhuma participação em gols, Marcão. É aquele que tem os piores números, né? O Rodrigo Ferreira é o que tem os piores números dos 3 jogadores e ele é o favorito. É isso que me preocupa, né, Elias Russo? Eu iria de Aderlan, viu, Russo? Eu iria de Aderlan. E se o Aderlan não estiver bem, eu iria de Rainer. Eu não iria de Rodrigo Ferreira, mas me parece que é o favorito aí, Russo. 3 possibilidades. Quem você colocaria, Elias Cabrini Russo, como titular do lado direito? Infelizmente o Santos, mais uma vez, cede a CBF e libera um titular, mesmo tendo um jogo importante pela frente, Russo. É lamentável isso, né, Marcão? Liberar o jogador só para treinar, né? E correr o risco de uma lesão lá e o Santos perder o melhor lateral que tem hoje. Para mim, eu acho que o Rodrigo Ferreira seria a última opção, Marcão. Não consigo ver nada de interessante no futebol desse jogador. Eu acho que o cara ele tem insistido, às vezes até pelo lado esquerdo ali. O Rainer, apesar de não estar numa fase boa também, eu acho que é melhor que ele, mas para mim a primeira opção seria o Aderlan, né, já recuperado aí. Eu acho que é um jogador, até pela experiência dele, é um cara que às vezes pode fazer a função de zagueiro também. Então eu colocaria o Aderlan também no lugar do JP Sherman.